Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde hoje para falar sobre o autismo, um transtorno que atinge muito mais crianças, muito mais pessoas do que a gente imagina. Recebo aqui no estúdio o neuropediatra, Dr. Eduardo Borges de Medeiros, que já atende, atua nessa área já há algum tempo, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o espaço. Realmente, a gente atua na neurologia infantil há mais de 10 anos e, consequentemente, com autismo durante esse tempo todo. Bom, o doutor também há alguns meses atua aqui com um núcleo que faz esse trabalho também com outros profissionais, doutor? É importante esse trabalho, essas terapias específicas para autistas, Exatamente. Como o número de diagnóstico de casos de autismo vem crescendo a cada ano, nós precisamos montar um centro especializado que pudesse atender todas as terapias, todas as demandas que a criança autista tem necessidade. Então, montamos um núcleo, um espaço que conta com médicos, psicólogos, pedagogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, uma diversidade de terapeutas da área da saúde envolvidos e engajados no tratamento de crianças autistas. Legal. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, então, para entender por que cada especialidade dessa é interessante nesse tratamento, Mas antes, para a gente entender, doutor, o que é o autismo? O que acontece no organismo realmente para que se tenha essa alteração? O autismo, ele é um problema do desenvolvimento cerebral. E que problema é esse? Ele é caracterizado por prejuízos na capacidade da criança se comunicar, na capacidade de interagir e também de se comportar em determinados ambientes. Mas como assim na capacidade de interagir? Bom, nós sabemos que a criança, por volta de 1 ano de idade, já começa a falar, começa a apontar, reconhece seu próprio nome, atende quando é chamada pelo seu próprio nome, olha nos olhos de quem está conversando. E a criança que não está apresentando essas características a partir de 1 ano de idade, nós podemos levantar a suspeita de que ela apresente autismo ou transtorno do espectro autista. A questão da fala, doutor, ela também demora a se desenvolver para o autista, Sim, cada caso é individualizado. Não existem 2 crianças autistas iguais, como não existem 2 pessoas iguais. A fala na criança começa a se desenvolver a partir de 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, um pouco mais, um pouco menos, a criança tem um vocabulário de mais ou menos umas 10 palavrinhas. À medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, esse vocabulário vai ampliando. Por volta de 2 anos de idade, a criança já deve estar falando mais ou menos umas 150 palavras. Se a criança está com 2 anos de idade, não está falando, não consegue olhar nos olhos, não atende ao chamado, é uma criança que pode ser que ela tenha apenas um atraso de fala, mas pode ser que ela também apresente o transtorno do espectro autista. Uhum. Então a gente sempre recomenda que, se uma criança de 2 anos não está falando ainda, procure um especialista, porque não é normal. E nós sempre ouvimos falar, um tio, um colega, um vizinho, um amigo, isso aí não tem problema, o meu foi falar com 4 anos, o meu com 3. Só que a gente nunca sabe quando é um atraso normal da fala, se é que pode existir um atraso normal, ou quando a gente está diante de um problema que, se for tratado mais precoce, os resultados vão ser bem melhores. E tem autista que fala com 2 anos, tem outros com 3, 4, 5, alguns com 12. A gente nunca sabe o tempo, mas o que importa é estimular a criança para conseguir, antes de falar, que ela consiga interagir e se comunicar. Esse diagnóstico precoce, doutor, é importante porque, claro que cada vez mais tem se falado no autismo. Eu acho que os pais até estão se conscientizando e perdendo um pouquinho esses medos, Mas a gente via anos atrás, não se tinha essa preocupação tão grande, parece, Acho que os pais talvez tinham receio ou até não aceitar, essa falta de aceitação, doutor? Sim. A falta de aceitação era muito comum. Há uns 30, 40 anos atrás, um pouco mais, as mães se culpavam muito por ter gerado um filho com qualquer tipo de deficiência ou problema. Elas escondiam os filhos, segregavam da comunidade, e isso, felizmente, foi se modificando e modificando bastante a partir da década de 90. Hoje, as pessoas que têm algum tipo de problema estão
incluídas na sociedade, trabalhando, constituindo famílias e tendo filhos. Mas o diagnóstico precoce ele é sempre importante porque o cérebro da criança ele está se desenvolvendo muito, mas muito intensamente, do 0 até os 6 anos de idade. Ele continua depois por toda a vida a se desenvolver, mas dos 0 até os 6 anos de idade, o desenvolvimento cerebral é muito intenso. E é justamente nesse período que qualquer coisa que seja ensinada para a criança, que ela tenha capacidade de adquirir, a gente vai colher os melhores resultados. Quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico, ou seja, identificar uma criança autista ou de risco para o autismo, melhores vão ser os resultados no futuro. Porque o tratamento envolve estimular e desenvolver áreas do cérebro que a criança ainda não desenvolveu. Olha que legal. E como é que é feito o diagnóstico? Por exames ou é análise de comportamento? Como é que funciona? O diagnóstico ele se baseia em análise de comportamento. Assim como outros problemas de comportamento, outros problemas emocionais que não aparecem nos exames, o autismo também não aparece em nenhum tipo de exame. Olha só, muitas pessoas têm ansiedade, depressão, pânico, fobias, transtorno bipolar, enxaqueca, e nenhum desses tipos de problemas aparecem em exames. Geralmente os problemas de comportamento, os problemas de fala, comunicação, a gente não consegue detectar ainda por exames. Então, para a gente chegar à conclusão de que uma criança tem risco ou apresenta o transtorno espectro autista, a gente tem que analisar com muito cuidado e muito detalhe o comportamento da criança. Como essa criança se comunica com seus pais, como ela se comunica dentro do consultório do terapeuta, como é que ela interage com seus coleguinhas na escolinha, na creche, como é que ela interage com as professoras, como ela reage em determinados ambientes. Então, analisando esse comportamento, a gente consegue chegar a alguma conclusão. Existem alguns testes padronizados que também podem ser aplicados, principalmente por psicólogos, para chegar à conclusão. Mas esses testes também são baseados na análise do comportamento da criança. É um trabalho bem minucioso até, né? E que exige muita atenção, né, dos profissionais. Isso, exatamente. É um trabalho bem minucioso, requer bastante atenção e bastante especificação. A pessoa tem que saber muito bem o que está olhando, investigando, porque muitas vezes, se eu não conheço o que está acontecendo com a criança, eu não vou identificar nenhum tipo de problema. Então, a capacitação, a formação, a educação continuada dos profissionais que estão envolvidos com as crianças em todos os ambientes, seja na escola, seja no posto de saúde, seja em clínicas, em consultórios, é muito importante, porque eu só consigo enxergar aquilo que eu aprendi a enxergar. Com certeza. Bom, doutor, se tiver alguém nos assistindo que de repente tem algum filho, né, conviva de alguma forma com alguma criança de 3, 4 anos que tenham essa dificuldade, já joguei a idade lá para cima, porque seria uma idade que a criança já deveria estar falando, né, bem falante. Que, se a pessoa vê essa dificuldade, é importante que se procure um profissional, dá para, não sei se reverter é a palavra certa, mas a criança pode se desenvolver melhor, ainda é tempo? Sim, é sempre tempo. Nós conhecemos e acompanhamos alguns autistas que começaram a falar com 6 anos, outros com 12. Então a gente nunca pode deixar de estimular as crianças que apresentam qualquer tipo de dificuldade. Nunca é tarde para aprender. Nem com a idade mais avançada, o nosso cérebro deixa de aprender coisas. Quanto mais precoce a gente ensinar, educar, instruir, mais fácil a gente vai obter resposta. É muito mais fácil ensinar uma criança de 2, 3 anos a falar do que uma criança de 9 ou 10 anos. Mas é possível ensinar uma criança de 9, 10, 11, 12 anos a falar, certamente. E uma criança autista, ela consegue, até que ponto ela consegue se desenvolver? Ou isso depende do grau? Existe grau, né, de autismo? Sim, existem vários graus. Não existe uma criança igual a outra. Cada criança tem uma peculiaridade, uma particularidade de comportamento, de interação e de linguagem, fala. A maioria dos autistas hoje, eles são leves, ou seja, são pessoas que têm uma vida normal, que constituem famílias, que exercem sua profissão, trabalham e vivem socialmente, com algumas particularidades e alguns prejuízos pequenos, mas que a maior parte das pessoas nem percebe.
Existe a forma intermediária, um acometimento moderado, que o indivíduo ele pode ter uma vida normal na sociedade, mas ele vai precisar de algum auxílio em algumas tarefas que ele precise realizar, ou até mesmo algum tipo de auxílio ou apoio para se comunicar e interagir. Existem as formas graves, que são as menos frequentes, mas as que eram mais conhecidas antigamente. As formas graves são aquelas crianças ou indivíduos que precisam de muito apoio, que às vezes não conseguem desenvolver a fala, não conseguem ter uma independência na sua vida pessoal, como se vestir, se alimentar sozinho, se higienizar sozinho, né? Então, existem basicamente esses 3 níveis. Claro que dentro desses 3 níveis existem outras subdivisões que eu não vou citar aqui, porque tem umas crianças que são tão pouco acometidas que somente com instrumentos padronizados muito específicos a gente consegue chegar à conclusão. Quanto mais leve o quadro, mais difícil de chegar a um diagnóstico. Com certeza. E qual é a mais comum? Leve, moderada? A mais comum é a leve, porém nós temos pouca estatística ainda sobre isso. Existem vários estudos, alguns estudos europeus apontam uma criança acometida para cada 160, um estudo mais recente do ano passado americano apontava uma criança acometida para cada 59. Claro que quando a gente pensa uma criança acometida para cada 59, a gente não está pensando nas formas graves, e sim nas leves. É um número muito alto realmente, é né? Muito estatística alto. muito... É muito alta, é mais alto do que doenças tradicionalmente conhecidas como hipertensão, diabetes, epilepsia, HIV, é muito alto esse número. Mas, felizmente, os casos mais leves é que são os mais frequentes. E os casos leves, eles não necessitam de tanto apoio e muitas vezes passam sem diagnóstico. Para chegar nesse dado de 1 a cada 59, deve-se imaginar que eu conviva possivelmente com pessoas que são autistas e que não sabem, que nunca tiveram um diagnóstico. Com certeza, com certeza. O meu primeiro diagnóstico de autista foi de adulto. Meu primeiro diagnóstico de adulto autista foi um rapaz de 33 anos que, analisando seu histórico, me procurou perguntando se ele era autista. Então, alguns adultos já conseguem, através da divulgação em massa, nas mídias formais, tradicionais, na mídia que não é formal, as mídias sociais, eles conseguem identificar sinais, enxergar em si e começam a procurar algum tipo de diagnóstico para se entender melhor. Porque às vezes eles passam por situações como depressão, ansiedade, TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e eles não conseguem se satisfazer com aqueles diagnósticos. À medida que eles entendem o que eles têm, eles conseguem conviver melhor com o seu problema e encarar a vida de uma outra forma, mais leve, mais suave, mais feliz. Dá para mudar a vida a partir desse auxílio mesmo depois de adulto já? Mesmo depois de adulto. E eu acredito, já está acontecendo, uma grande virada. Nós damos muito diagnóstico em criança, mas tem muito autista adulto que não sabe o que é. E com a informação acessível hoje na palma da nossa mão, esses adultos estão procurando os neurologistas, psicólogos e terapeutas para tentar tirar a dúvida se realmente eles são ou não são autistas. E então esse número acaba crescendo principalmente por causa dos adultos. Com certeza. Bom, que bom, né, que estão procurando cada vez mais informações também. Bom, doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o autismo. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre o autismo. Lembrando que a gente está aqui no estúdio com o neuropediatra, doutor Eduardo Borges de Medeiros. Bom, doutora, a gente já falou aí bastante sobre sintomas, né, sobre o diagnóstico. Agora uma dúvida aqui, né, a questão ambiental pode influenciar, pode desenvolver o autismo, ou essa falta de estímulo, de repente, pode gerar esse transtorno, ou aí é outra situação? O transtorno do espectro autista, geralmente, ele não é determinado por causas ambientais.
ele pode ser adquirido através de algum problema que aconteceu no parto ou na gravidez, ou genético. E quando eu falo genético, não quer dizer que seja hereditário, que passe de uma geração para outra. Genético porque o nosso DNA tem alguns genes que repassam informações de como o cérebro deve agir, de quais habilidades que o cérebro vai desenvolver ou não. E uma criança que às vezes sofre pouca estimulação, entrando em causas ambientais, uma criança que às vezes é o primeiro filho, está ali com 1 ano e meio de idade, é cuidado às vezes por uma babá ou por pessoas que não se relacionam tão bem com a criança, não se relacionam tão bem, eu digo assim, deixam muito tempo na frente de tablets, celulares, só assistindo desenhos, televisão, fazem todas as vontades da criança, atendem todos os desejos, ou seja, é uma criança pouco estimulada. Uma criança pouco estimulada pelos pais, pelos avós, pelos familiares, pelos cuidadores, ela pode desenvolver alguns atrasos no desenvolvimento neurológico. Atraso na fala, atraso na comunicação, comportamentos estranhos. Só que essas crianças que são pouco estimuladas, que às vezes podem até parecerem autistas, com medidas simples como cortar ou reduzir o tempo de exposição às telas, brincar, passear com a criança, estimular que ela fale quando queira pedir alguma coisa, isso em pouco tempo modifica todo o cenário de, entre aspas, atraso que a criança tinha. Essas seriam causas ambientais, mas não causas ambientais de autismo, causas ambientais de um atraso neurológico, mas por falta de estimulação. Já o autismo mesmo, ele é geneticamente determinado. Então, alguns genes que nós temos no nosso DNA, eles acabam se ativando e fazendo com que o nosso cérebro não desenvolva as habilidades de comunicar e interagir. Olha. E o tratamento visa justamente nós treinarmos o cérebro com outras áreas para que ele possa fazer com que a criança interaja e se comunique com as pessoas. Tem alguma forma de a pessoa desenvolver o transtorno já a partir de alguns anos ou realmente a criança já nasce com o transtorno? Na maior parte das vezes a criança já nasce com o transtorno. Porém, existe uma forma de autismo que se chama regressiva. Essa forma regressiva, a criança tem um desenvolvimento normal e aí por volta de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de idade, a criança começa a perder habilidades de falar, perder habilidades de interagir, perder habilidades de se comportar, perder habilidades de brincar com alguns brinquedos e começa a apresentar alguns movimentos diferentes, estranhos com as mãos, comportamentos que não eram vistos anteriormente, e aí nós estaremos diante de uma forma de autismo regressiva. Ela acontece com alguma frequência, não é raro a gente encontrar, e é a que traz mais preocupação para os pais. A criança pode já estar falando algumas palavrinhas, interagir normalmente e parando esse processo depois. Exatamente. A criança tem um desenvolvimento absolutamente normal. Vamos dar um exemplo. Uma criança de 1 ano e meio tem um desenvolvimento absolutamente normal, fala um vocabulário de umas 50 palavras, aponta para aquilo que ela quer, olha nos olhos dos pais, manda beijo, dá tchau, bate palmas, canta parabéns. E aí, de repente, os pais começam a perceber que a criança começa a se isolar, começa a não interagir mais, começa a não tolerar alguns barulhos, alguns ruídos, alguns ambientes, começa a ficar muito irritada, nervosa, botar a mão nos ouvidos e começa a deixar de falar. Então, são alguns sinais do autismo regressivo que realmente preocupam os pais. Felizmente, o autismo regressivo não é a forma mais comum. A forma mais comum é aquela que, desde pequena, a criança não apresenta essas habilidades de interagir. Mas que habilidades seriam essas, né? Como é que nós interagimos? Como é que uma criança de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano e meio vai interagir? Bom, a criança aponta usando o indicador para aquilo que ela quer, ela consegue olhar para aquilo que os pais estão apontando com 1 ano de idade, ela consegue compartilhar a atenção. Quando um pai, uma mãe ou alguma outra pessoa vem para brincar com ela, ela divide brinquedo, ela imita os pais, ela consegue entrar naquele mundo imaginário e brincar, fazer uma troca afetiva com os pais ou com quem está brincando com ela. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela atende pelo seu nome. Quando você chama, ela se vira para você, olha nos seus olhos, porque ela reconhece que aquele nome é dela, ela se reconhece como sendo um indivíduo único.
A criança que às vezes apresenta um sinal de transtorno do espectro autista, ela muito frequentemente fica alheia a tudo o que está acontecendo. Você chama a criança, ela não olha para você, parece que às vezes não está ouvindo. Você quer brincar com a criança não compartilha a brincadeira. Você quer que ela imite bater palmas, cantar parabéns, mandar beijo, dar tchau, ela não faz isso. Então são os sinais mais comuns que nós percebemos nas crianças pequenas em relação a essa falha de interagir. Isso, e por que a criança, por exemplo, quando é chamada não olha? É por uma distração realmente? A criança que ela tem um autismo, ela se distrai mais ou realmente ela não quer manter esse contato visual? Nem distração e nem vontade. Na verdade, ela perde a capacidade de fazer isso. Nossa. Então, quando uma criança não está te olhando, que seja uma criança autista ou dentro do transtorno de espectro autista, não é que ela não quer olhar para você. Ela não desenvolveu essa capacidade de perceber que quando alguém está falando, você deve direcionar o olhar. Esse reflexo realmente. É algo natural e intuitivo. A gente não precisa ensinar alguém que quando ela é chamada pelo nome, a pessoa tem que se virar para nós. Nós fazemos isso intuitivamente. Então, não é nenhuma questão de querer, nenhuma questão de não poder. É uma questão de realmente de incapacidade. E essa incapacidade ela pode ser muito intensa ou pode ser menor. Cada um vai apresentar a sua característica. Então, o tratamento do autismo visa justamente fazer com que a criança desenvolva essa habilidade de interagir. Meninos, é mais comum em meninos, porque a gente vê muito também nas campanhas, se usa muito azul, é justamente por conta disso? Isso, exatamente. O autismo é muito mais frequente em meninos. Acomete até 5 meninos para cada menina. Nossa. Isso tem a ver com a genética. Existem vários genes já catalogados, identificados, relacionados ao autismo. E esses genes, eles predominam a sua ativação dentro do gênero masculino. Mas ainda não sabemos o porquê exatamente que esses genes eles se manifestam mais nos meninos. Mas existem muitas pesquisas e estudos tentando trazer essas explicações e esclarecimentos. Olha, bom, falando sobre o tratamento, né, essas terapias aí, a gente falou no começo do programa que você tem também, atua num núcleo que tem várias especialidades. É importante essa integração desses profissionais? Em que cada um deles é importante nesse processo? Bom, o objetivo maior do tratamento é desenvolver essas habilidades de comunicação. E isso a gente consegue através de uma equipe especializada. Porque para a criança poder desenvolver habilidades cerebrais, não basta um único tipo de terapia. O cérebro ele é muito complexo e cada parte do cérebro tem uma função específica. E cada profissional que atua com a criança vai tentar desenvolver habilidades específicas dessas regiões do cérebro. Por exemplo, o mais frequente e uma das terapias mais importantes da criança autista é a terapia comportamental baseada na análise do comportamento. Essa é que mundialmente hoje tem trazido os melhores resultados. E o que essa terapia faz com as crianças, popularmente conhecido como ABA? Essa terapia estimula a criança a interagir, olhar para a pessoa, fazer trocas com o terapeuta. É uma terapia que é da atribuição da psicologia, mas outros terapeutas que não são psicólogos também podem aplicar, desde que tenham formação e capacitação especializada para isso. A fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo, né, eles são os terapeutas que vão desenvolver uma linguagem, uma comunicação, porque uma vez que a criança consegue interagir, ela tem que desenvolver uma ferramenta de comunicação. E o que a gente mais quer é que ela desenvolva a fala. O fonoaudiólogo ou a fonoaudióloga vai desenvolver a fala da criança. Se for um autista não verbal, ou seja, um autista que às vezes não consegue falar, então a fonoaudióloga tem um papel importante de trabalhar a linguagem, desenvolvendo outras maneiras da criança se comunicar. Ora, a gente se comunica por libras, por gestos, expressões, leitura, escrita. Existem várias formas de se comunicar. Não necessariamente a própria fala. Não necessariamente a própria fala. Mas por que alguns autistas não desenvolvem a fala? Existe um problema dentro do transtorno do espectro autista que 63% das crianças autistas apresentam, que se chama apraxia da fala.
É um termo um pouco difícil e complexo, mas na verdade é uma certa incapacidade do cérebro de conseguir fazer com que a criança fale. Pode ser uma apraxia muito grave ou uma apraxia muito leve. E o fonoaudiólogo é o especialista nesse desenvolvimento da habilidade de falar e de se comunicar. A criança autista também, ela tem dificuldade de se relacionar não só com pessoas, mas com o meio que ela está inserida. Então, nós nos relacionamos com o meio que a gente está inserido através dos nossos 5 sentidos: visão, tato, paladar, olfato. E a criança autista apresenta algumas alterações nesses canais sensoriais. O cérebro interpreta esses estímulos que vêm do ambiente de maneira às vezes muito intensa. É comum e muito frequente a gente ver crianças ficarem muito bravas, irritadas, parecendo ser uma crise de birra e não é, quando elas são expostas a ambientes muito barulhentos, como uma praça de alimentação de um shopping, uma festa de aniversário de outras crianças, estouro de fogos, o barulho de um secador de cabelo, de um aspirador de pó, de um liquidificador, pode ser insuportável para uma criança autista. Ambientes com muita luminosidade também podem trazer algum desconforto para a criança. O toque, o abraço, às vezes a criança pode sentir um desconforto muito grande. Enfim, uma variedade de alterações sensoriais. E para trabalhar essas alterações sensoriais, o terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial, ele é essencial. Então nós já falamos da terapia comportamental da psicologia, do fonoaudiólogo e do terapeuta comportamental. É importante também, sem dúvida, que a criança seja acompanhada regularmente por um neurologista infantil. E nós temos outras terapias, como musicoterapia, ecoterapia, enfim, existem outras terapias que ajudam a criança a melhorar comportamentos indesejáveis e interagir melhor. Olha que legal. Bom, doutor, já se encaminhando para o fim aí da nossa entrevista, tem alguma dica que a gente pode dar para o pessoal que está em casa, que de repente, assistindo a entrevista, pensou, olha, tem ou meu filho ou alguém que eu convivo que de repente eu preciso estar mais atenta. A que pontos essa pessoa que está assistindo precisa estar atenta? Quais características, né, dessa criança ela deve prestar mais atenção? Bom, qualquer criança que aos 2 anos de idade não esteja falando, temos que estar atentos, porque às vezes a criança pode ter só um atraso de fala, mas ela pode também ter sinais de outros tipos de problema neurológico, incluindo o autismo. Criança que você chama, não atende pelo nome, não olha nos olhos, não se vira para você, também temos que ficar atentos. Crianças que apresentam comportamentos estranhos, diferentes, como brincar com o carrinho de maneira atípica, ou seja, virar de cabeça para baixo, ficar brincando só com as rodas, enfileirar carrinhos, ficar brincando de girar brinquedos e objetos ao invés de utilizar para aquela função que ele foi projetado. Intuitivamente a gente utiliza o brinquedo desde criança para a função que ele foi projetado, porque a criança observa na rua carros, aviões, e ela sabe como esses objetos se comportam. Intuitivamente ela vai brincar assim, mas o autista não, ele brinca de um jeito estranho, diferente, batendo, jogando, né? Então, uma criança que você tenta falar com ela, ela não corresponde, também temos que ficar atentos. Esses sinais a gente consegue identificar já antes dos 2 anos de idade. Outros comportamentos que a gente pode perceber na criança é a falha em imitar. Você pede para a criança, faz aquelas brincadeiras, a criança imita, né, desde bebezinho. Ou então quando você faz alguma brincadeira, vamos bater palmas, cantar parabéns, ensaiar para a tua festinha de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, bate palminha, bate, né? Então essas brincadeiras que são feitas desde crianças são para elas, crianças são para que elas desenvolvam a imitação. Imitar o dar tchau, imitar mandar beijo, imitar dar um abraço. Se a criança não está imitando o adulto, também é outro sinal de risco que temos que ficar atentos. Interessante. Bom, doutor, infelizmente a gente está chegando já ao fim da entrevista, muita coisa ainda dava para falar a respeito, né, do autismo, com certeza, mas tenho certeza que quem está nos assistindo já ficou conhecendo um pouquinho mais sobre esse transtorno e perder um pouco, né, desses preconceitos que muita gente ainda tem, né, doutor? Obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço o espaço e a oportunidade para poder esclarecer a população sobre o tema que é tão relevante e tão frequente no nosso dia a dia. É verdade. Obrigada, doutor. Bom, a gente vai encerrando o Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem falando mais sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!